acaba de começar o encontro regional da comissão da PEC 186 da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional, na prática, determina a criação da Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária e tem o objetivo de dar autonomia administrativa, financeira e funcional à administração tributária da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Quem faz uso da palavra nesse momento é o deputado mineiro Lafayette de Andrada, deputado estadual. Vamos acompanhar. Da Câmara dos Deputados, os deputados federais, eu vou passar a palavra ao deputado federal Bernardo Santana. Cumprimento aqui a chegada do deputado estadual Rogério Correia, que irá coordenar os trabalhos durante o dia. Com a palavra, então, o deputado federal Bernardo Santana, que irá coordenar os trabalhos. E, deputado Santana, eu vou pedir licença, eu em 10 minutos terei que me retirar, que eu tenho uma reunião de uma outra comissão, do qual eu sou membro, juntamente com o deputado Sebastião Costa. Então, em 15 minutos, nós vamos ter que retirar. Com a palavra, o deputado federal Bernardo Santana. Muito obrigado, deputado Lafayette Andrada. Cumprimento os nossos ilustres parlamentares de Minas Gerais, o deputado Sebastião Costa, o deputado Rogério Correia. Cumprimento meu colega e que tem conosco trabalhado em conjunto nas emendas que apresentamos, assinando conjunto, que tem trabalhado muito no tema e nos ajudado aí nesta questão e percorrido diversas das audiências públicas, participado ativamente da discussão da PEC 186 de 2007, o nosso querido amigo deputado Wellington Prado. O deputado Wellington Prado, junto comigo, nós dois juntos fomos autores do requerimento para que Minas Gerais também pudesse se fazer presente nessa série de audiências públicas que houveram por todo o Brasil, para que a gente também pudesse levar ao relator as impressões colhidas aqui. Inclusive, o relator ontem, me ligou e, em virtude de uma emergência, de uma coisa de última hora, não pôde vir, mas pediu que estivesse presente o doutor Rogério Macanhão, a quem eu dou as boas-vindas, e que tem ajudado bastante o deputado Peninha no assunto, conhecedor que é do tema, da discussão e acompanhando, que está aí por todo o Brasil, essa discussão. Eu tenho certeza que hoje é um dia em que nós temos a oportunidade de colher bastante subsídios que levem à realidade de Minas Gerais no tocante à matéria que é tão importante e que precisa ser tratada de uma forma justa, de uma forma isonômica, de uma forma democrática, sem a retirada de direitos de quaisquer que sejam as carreiras e sem nenhum prejuízo, né, para que todos os membros da carreira possam ser atendidos da mesma forma, de uma forma justa, de uma forma democrática, de uma forma urgente, e eu tenho certeza que o relator já caminha muito nesse ponto. Eu gostaria de passar, em primeiro lugar, a palavra ao autor do requerimento, junto comigo, o deputado Wellington Prado. Eu gostaria de comunicar as presenças do Dr. Paulo César Marques, que é o presidente da Federação Brasileira de Sindicatos da Carreira da Administração Tributária da União dos Estados do Distrito Federal, a FEBRAFISCO, do Dr. Marcos Vinícius Bolpato da Silva, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Tributária de Minas Gerais, da doutora Sara Campos, advogada da FEBRAFISCO e especializada em Direito Sindical, mestrado em Direito Público pela UFMG, do doutor Lúcio Roberto de Medeiros Pereira, que aqui representa o FENAFISCO, do doutor Célio Fernandes de Souza Silva, que aqui representa o FENAFIM,
do doutor Eduardo de Souza Assis, que aqui representa a AFENG, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, e do doutor Afonso Ligório Faria, vice-presidente da ANFIP, e também do doutor Nadir Gonçalves Júnior, secretário-geral do FEBRAFISCO. E gostaria de, ao passar a palavra ao deputado Wellington Prado, dizer a todos que nós vamos ter aqui, gostaria, até para o bom andamento dos trabalhos, que cada entidade que entender por bem se representar. E isso é que é muito importante, porque quando a gente faz uma audiência pública, nós, deputados federais, nós, deputados estaduais, fazemos muito mais para poder ouvir e colher elementos e reforçar aí as teses que defendemos, reforçar aí as teses que vemos justas, do que propriamente para que nós possamos falar aqui. Então, eu queria dizer que nós vamos ter uma lista de inscrição. Agora, para o bom andamento, eu gostaria de pedir que um representante de cada entidade que entendesse por bem se manifestar se inscrevesse, não é verdade? E gostaria também, e seria muito importante, claro, sem detrimento de nenhuma das entidades que aqui honram esse evento e que nos representam até a níveis nacionais e tudo mais, de ter também, é claro, a participação das entidades mineiras, né? Seria para nós também muito importante. Sendo assim, com a palavra o deputado Wellington Prado. Bom dia a todos e a todas, gente. Eu prometo que eu vou ser bem breve, na linha aqui do nosso deputado Bernardo Santana. Eu acho que o momento aqui é, inclusive, da gente colher aí sugestões e ouvir, né, vocês. Queria aqui cumprimentar o deputado Bernardo Santana, cumprimentar os deputados que estiveram aqui presentes, cumprimentar nosso amigo, foi colega aqui, né, como deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nosso professor, deputado Sebastião Costa. Enfim, acho que esse debate é muito importante. Nós todos sabemos da importância do fisco nacional. Sem o fisco, sem a administração tributária, não tem justiça fiscal, não tem justiça social, não tem merenda nas escolas, não tem estradas, não tem arrecadação. Então, é uma função assim, né, muito importante, mas muito importante mesmo. E a PEC, né, realmente tem que ser muito debatida, né, e discutida, né, com o conjunto aí dos servidores e da sociedade. Eu já tive a oportunidade de participar, né, de algumas audiências, inclusive eu tive na audiência pública em São Paulo, e eu estou assim, convicto, né, a PEC 186 não pode ser de maneira nenhuma a PEC da exclusão. Tem que ser a PEC da União, tem que ser a PEC para garantir a valorização, né, de todas as carreiras da administração tributária. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que haja exclusão. E eu acho que esse é o sentimento de todos, é o sentimento de todos. Vocês já sofrem, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tem muitos problemas hoje no ambiente de trabalho, inclusive assim, né, que a PEC começou a tramitar. Nós temos muitos problemas, né, no Brasil afora, de assédio moral, intimidação, um clima realmente no ambiente de trabalho não está bom. A realidade é essa, não está bom, e realmente tem que ser, né, pacificado, e realmente a gente tem que fazer justiça, né, com as diversas carreiras. E é fundamental ressaltar, inclusive as pessoas, às vezes, né, porque isso é uma questão técnica, às vezes as pessoas que acompanham pela TV Assembleia, às vezes não têm noção, né? O objetivo, inclusive, da emenda que nós apresentamos é justamente isso, valorizar quem já está na carreira existente, quem prestou concurso público, né? Não é trem da alegria, não é trem da alegria, não vai colocar um servidor, né, com cargo comissionado, indicado, né, seja a nível municipal, estadual ou federal, algum cargo apadrinhado. Não é isso, não. É valorizar todas as carreiras existentes. Esse que é o nosso objetivo, valorizar todas as carreiras existentes. Enfim, gente, eu acredito, né, que
pelo bom senso, né? Nós, né, espero que o relator realmente seja sensível, né? E o conjunto, inclusive, de associações, de entidades, pelo que a gente viu até agora, são favoráveis às emendas que nós apresentamos, junto com o deputado Bernardo Santana, e eu acredito que nós vamos realmente aprovar. Agora, enfim, é desejar uma boa audiência, o momento aqui realmente é de ouvir vocês, e mais uma vez, parabenizar. Eu sempre falo, sem luta não tem vitória. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E nós vamos aprovar, sim, a bem do povo brasileiro, fazendo justiça social, a PEC 186, com, né, a inclusão, sem exclusão, unindo aí, né, todas as carreiras. Então, muito obrigado e parabéns aí mais uma vez pela presença aqui em massa. Acho que de todas as audiências, uma das maiores do país é a audiência aqui de Minas Gerais. Então, parabéns aí a todos vocês. O deputado Sebastião Costa me pediu que transmitisse o seu apoio a nível de Assembleia Estadual a esta luta e dispensou o uso da palavra para que pudesse ouvir, que é o mais importante para todos nós aqui hoje. Então, eu gostaria de iniciar convidando a fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos, Dr. Paulo César Marques, que é o nosso presidente do Febrafisco. Fazer aqui uma proposta aqui pela ordem aqui para o nosso coordenador dos trabalhos, deputado Bernardo Santana, que pudesse, às vezes, já compor a mesa, né, se não caber todo mundo, né, e quem, né, ficar de fora que sinta representado na mesa, né, embaixo, e que a gente, né, pudesse aqui compor a mesa com os diversos representantes. Põe os presidentes das federações, que aí são só três. Isso. Muito boa sugestão. Vamos aqui convidar também o presidente da Federação, deixa eu ver os que estão presentes aqui. Da FENAFIM, o doutor... Isso. Dr. Célio Fernandes Souza Silva. O presidente do FENAFISCO, Dr. Lúcio Roberto, representando o presidente do diretor do FENAFISCO, Dr. Lúcio Roberto de Medeiros Pereira. Ele está representando? Quem está representando? Tá. O doutor Eduardo de Souza Assis, que aqui não só representa a FENG, mas também a FEBRAFIT. E informando que vai haver a lista de inscrição ali para qualquer consideração que algum representante de sindicato, alguma pessoa entenda que deva fazer ao final, e ouviremos também depois o doutor Rogério Macanhão, com certeza, representando o nosso querido deputado Peninho. Doutor Rogério, peço que também compõe aqui a mesa.
Com a palavra, Dr. Paulo César Marques. Gostaria de agradecer ao deputado Bernardo, né, que foi um dos lutadores para que essa audiência ocorresse aqui em Minas Gerais, já que ela não estava inicialmente no cômputo das reuniões a ser realizada, em nome do qual agradeço a presença de todos os deputados aqui presentes. Meus colegas, senhoras e senhores, bom dia. Bom, a PEC 186, ela já vem tramitando há algum tempo, né, desde 2007, e eu gostaria de deixar aqui registrado o seguinte, que nós lutamos para que seja uma PEC justa, democrática, que ela não cause a exclusão. Ou seja, é por isso que o deputado, né, Wellington apresentou, preocupado com as argumentações, não só de Minas Gerais, mas por todo o país, né, da instabilidade e quase um caos que vem sendo criado na Secretaria de Fazenda pelo Brasil afora, com medo, né, que essa PEC, da forma que ela está redigida, que ela viesse causar a exclusão. A gente vem falando isso aí, estado após estado, né, e a gente tem que falar isso para vocês aqui também em Minas, que é uma preocupação justa, né, e necessária, porque nós sabemos que, devido às atividades conflituosas que há nos estados onde ainda não há a unificação, onde não houve a unificação, que os cargos que hoje estão à frente das secretarias, ou auditores, ou agentes fiscais, ou correlatos ou semelhantes, a gente tem visto que há uma ação coordenada em todo o país para que haja uma desvalorização e até mesmo a exclusão dos cargos, que são concursados para a administração tributária, né, para que eles vá para um quadro geral da Secretaria de Fazenda. E é contra isso que nós estamos lutando. A PEC ela vem andando, eu acho que com justiça, é uma PEC que ela vai reforçar, obviamente, a administração tributária, valorizar uma categoria que é muito importante, sem dúvida nenhuma, só que com as correções necessárias, né, para que os servidores hoje que a compõem, eles sejam valorizados e eles cumprem o seu dever verdadeiro, né, que é agir em nome da sociedade, né, para levar recursos para o governo para que ele possa cumprir os seus projetos, né, públicos em nome desse povo já tão sofrido. E não é admissível, de forma nenhuma, não é legal que seja uma administração tributária nova que deve ser criada após essa PEC 186 ser aprovada, né, que ela seja realmente uma administração tributária de Estado, que não seja, obviamente, de governo, mas também que não seja de um grupo, que seja do povo, que seja das pessoas em nome do povo, pelo povo e para o povo. Então, vocês vão ver que os estados e municípios que estão aqui representados vão fazer um discurso nesse sentido. Eu não vou falar muito para não alongar, para não ficar repetitivo. Mas nós não podemos relaxar, temos que não só que agradecer, mas lutar muito e esclarecer todos os deputados, porque, deputado Wellington, as pessoas que não são da casa, não são da Fazenda, quando chegam em qualquer administração fazendária país afora, eles não sabem que ali está um analista, eles não sabem que ali está, às vezes, um contratado ou um auditor. Para eles, todos são fiscais. E a gente sabe que as secretarias de Fazenda elas são compostas de diversos cargos. Da administração tributária, todos eles importantes, uma grande engrenagem. Então, se ele foi concebido assim, ele tem que ser valorizado assim.
né? Então, é dessa forma que a gente precisa levar para a população em todo o país, e principalmente para casa, para a Câmara Federal lá em Brasília, a realidade de cada estado e como ela é composta, para que não haja o risco da exclusão de qualquer carreira que seja, né, que foi legalmente investida, que foi concursada. Então, deputados, eu gostaria que ficasse registrado que amanhã deve ter o relatório final, né, que as carreiras da administração tributária elas devem ser mantidas e devem estar dentro do novo desenho da nova administração tributária, não como um quadro administrativo ou de mero apoio, mas que estejam lá com as suas prerrogativas para o concurso que fizeram. Muito obrigado. Agradeço muito ao doutor Paulo César Marques e informo a todos também que o doutor Rogério Macanhão está também junto conosco, tomando aqui todos os pontos necessários. O deputado Peninha, que é o relator da matéria, já nos disse que hoje se reunirá com ele na parte da noite, para que nós possamos enviar, para compor o relatório final, todos os pontos que nós levantamos em Minas, para que a posição de Minas também esteja presente nesse trabalho que vai ser entregue. Convido para suas considerações o doutor Célio Fernandes Souza e Silva, presidente do FENAFIM. Excelentíssimo deputado Bernardo Santana, excelentíssimo deputado federal Wellington Prado, excelentíssimo deputado estadual Sebastião Brito, auditores e fiscais tributários, demais colegas que compõem as carreiras da administração tributária, senhoras e senhores. Inicialmente, queria fazer um registro que o texto constitucional, quando ele trata da questão da administração tributária, ele remete às carreiras da administração tributária. Não se faz a administração tributária com uma carreira só. A administração tributária ela é composta de várias carreiras, e isso já está hoje consagrado no texto constitucional. Então, o dispositivo que se pretende hoje aprovar para alteração da Constituição, entendo eu, ele não pode ir de encontro ao texto que já existe. Ele tem que ir ao encontro desse texto. E o texto fala em carreiras da administração tributária. Então, que fique claro isso, né? Não se faz fisco com uma andorinha só, não se faz fisco com uma carreira só. Okay? Então, isso tem que ficar registrado. Agora, nós temos um embate de muitos anos para aprovar uma legislação que organize e estruture a administração tributária. Nós temos uma democracia jovem, uma democracia que cada vez mais tem demandado serviços do setor público, uma democracia que essa evolução em demandar serviços ela é uma evolução esperada e até desejada. Eu creio que isso mostra a força da cidadania que vai se consolidando no país. Mas a administração pública, ela, de certa forma, está colocada em xeque, porque não apenas serviços são demandados, educação, saúde, segurança, transporte, mas serviços de qualidade. Há 27 anos eu sou auditor fiscal aqui do município de Belo Horizonte, já há 27 anos. E se tem uma coisa que eu posso registrar, é o compromisso dessa categoria com a população, com os anseios da população. É o compromisso dessa categoria em executar um trabalho bem feito, um trabalho eficiente, um trabalho de qualidade. E eu creio que esse compromisso é que tem feito com que, ao longo do tempo, a administração tributária ela venha evoluindo. Os seus procedimentos de trabalho têm evoluído. Os seus procedimentos fiscais tenham evoluído. Porém, nós precisamos de uma legislação que nos dote de uma estrutura organizacional que possa ainda aumentar mais essa eficiência, aumentar a transparência das ações. Nós precisamos disso, senhores deputados. Então, essa é a solicitação que nós fazemos. Essa é a solicitação que nós temos feito em cada audiência pública. Essa é a 6ª audiência pública. E se registre isso, porque a preocupação dos parlamentares com a discussão nos mais diversos pontos do país
certamente está fazendo com que essa PEC ela seja cada vez mais qualificada. E isso há de se registrar. E o esforço desses nossos parlamentares, desses nossos representantes, de estar em todas as audiências, nos 4 cantos desse país. Que se registre isso também. Então, o que nós temos dito em cada uma dessas audiências é que a PEC ela é necessária para organizar a administração tributária e assim que a administração tributária tenha condições de prestar melhores serviços à população. É para isso que nós queremos a PEC. É isso que nós estamos buscando com a PEC. É preciso estabelecer deveres, direitos, prerrogativas, limites do fisco em todas as esferas. Em todas as esferas. E nós temos que tornar o fisco mais eficiente porque nós temos um grande adversário, que é a sonegação fiscal. Que, aliás, como disse em Brasília, repito aqui, senhores deputados, sonegação fiscal deveria ser considerado crime hediondo. Crime hediondo porque tira a possibilidade do cidadão ter acesso aos serviços básicos. Eles lhes são negados na medida em que, de forma egoísta, algumas pessoas deixam de recolher os tributos, que é um dever de todo cidadão. Então, a sonegação, nós temos que nos unir para combater a sonegação fiscal. Todos os servidores fazendários, aliás, toda a administração pública, porque esse engajamento não é só dos auditores, não é só dos demais servidores fazendários. Todo servidor público deveria ser conscientizado, deveria passar por cursos, deveria assistir palestras para se engajar na luta contra a sonegação. Esse é o grande mal desse país. E é o mal que nós pretendemos combater a partir de uma legislação que seja moderna e que dote a administração tributária daquilo que ela necessita para bem executar os serviços que a população espera. É isso que nós precisamos fazer. Então, veja, eu não poderia deixar de registrar, como representante do fisco municipal, e nós ouvimos nas várias audiências públicas das dificuldades que o fisco federal tem tido para poder executar o seu trabalho, o fisco estadual tem tido, mas eu repito, no nível municipal essas dificuldades elas são potencializadas. No nível municipal essas dificuldades elas se alargam, elas crescem. Então eu não poderia deixar de registrar isso. O fisco é um só. A obrigação de pagar tributo é um só. Não importa se o tributo é federal, estadual ou municipal, a obrigação é uma. A administração tributária é uma. Ela só está localizada em diversos níveis dentro da federação, mas ela é uma só. Mas as dificuldades encontradas em municípios, e eu sou um município de capital, mas as dificuldades encontradas, principalmente nos municípios do interior, é imensa. Então, nós temos que dotar aquele servidor concursado que está lá naquele município de instrumentos para que ele possa bem exercer a sua função sem ingerências, livre de ingerências, seja ela de caráter econômico, seja ela de caráter político, não importa. Então, aos colegas todos que estão aqui, a luta é de todos, aos deputados que estão aqui também da comissão, que mais do que deputados de uma comissão, eles já estão engajados hoje, percebendo a importância do assunto. Eles estão engajados no processo. Eles vão ser os maiores defensores, junto aos seus pares em plenário, para a aprovação dessa PEC. Se aperfeiçoamentos precisam ser feitos, vão ser feitos, mas eu tenho certeza que, no momento em que esse relatório for apreciado, no momento em que esse relatório for votado dentro da comissão, eu tenho certeza que cada deputado ele vai ser um árduo defensor dessa PEC. E a nós, que já estamos aí há quase 7 anos, a PEC já tem quase 7 anos, mas antes da PEC já existia uma luta antecedente. E nós que estamos aí há quase 7 anos já lutando pela aprovação dessa PEC, nós não podemos esmorecer. Nós temos que continuar firmes, porque nós temos convicção de que o nosso país precisa, necessita e merece essa normativa. Muito obrigado a todos vocês e sucesso aos deputados, nossos caros deputados. Muito obrigado, doutor Célio Fernandes Souza Silva, FENAFIM. Gostaria de não só comunicar com satisfação a presença do nosso sempre ministro Joelson Silva e convidá-lo também para compor a mesa. Gostaria de registrar a presença da Marta Clélia Silva Vieira, Sindicatos de Auditores Fiscais e Receita Federal do Brasil. Seja muito bem-vinda a esta audiência pública. Nesse momento, passo para as suas considerações. A palavra
para o Dr. Luiz Roberto de Medeiros Pereira, que aqui representa o FENAFISCO. Bom dia. Eu quero ser bastante breve, já que muitos dos que estão aqui querem também fazer uso da palavra e dar a sua opinião sobre esse tão importante marco da administração tributária que haveremos de aprovar